camponeses, os combatentes que regem e regirão a vida nacional. Juro defender com todas as minhas forças a independência. Eram 13 horas do dia 10 de setembro de 1979, quando o país recebeu uma notícia que gerou um manto de incerteza e de medo sobre o futuro. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA Partido do Trabalho tem o doloroso e sentido dever de comunicar o falecimento do nosso querido presidente, Dr. Agostinho Neto. Angola era independente há 3 anos e 10 meses e não estava preparada para este momento. O país estava numa situação difícil. Foi uma grande perda que não esperávamos. Foi um acontecimento por doença, realmente sem esperarmos, ninguém esperava. E realmente perdemos o nosso presidente, que naquele momento era o fundador da nação. Apanhou-nos de surpresa, não tínhamos a quem dar o poder e de facto foi bastante difícil. Foi um momento muito difícil, né? Porque fomos todos apanhados um pouco de surpresa com a morte do presidente Agostinho Neto. E apesar desse clima de tristeza profunda, o MPLA na altura soube ultrapassar toda a situação. Vivemos momentos muito difíceis, muito difíceis. Extremamente difícil. Era realmente um momento muito difícil, com uma guerra muito apertada. O regime do apartheid da África do Sul estava a invadir Angola. Havia guerra. Dentro do MPLA e em todo o país, discutia-se uma questão importante. Quem substituiria o fundador da nação? Nós estamos com muitas dúvidas de como iremos continuar, mas, claro, pensando que sempre há sucessão em tudo, portanto, pensamos que realmente podíamos, trabalhando bem, que íamos conseguir continuar a obra que ele tinha iniciado. Primeiro a Guerra de Libertação, depois a Independência e depois já o governo já na Angola Independente. O camarada Ico Carreira, ministro da Defesa na altura, disse para os camaradas: o Neto morreu, estamos efetivamente sem o líder e chegou a hora de se escolher quem é que o vai substituir, porque o país não pode continuar sem um líder. Com a morte do Agostinho Neto, a direção do partido entendeu que não era questão de escolher nem o mais velho, nem sei lá um militar, nem propriamente dito alguém que nós soubéssemos mais popular, ou mediático. Não, era isso, era escolher alguém que pudesse gerir já o governo, já não era levantar o braço, avante, o povo, etc. Era preciso uma pessoa que soubesse, que pudesse gerir. Pois chegamos à conclusão que realmente que era até o mais novo. Que tinha muito à sua frente, era uma pessoa calma e que não reagia nunca a quente, era uma pessoa inteligente, com um historial
de liderança no partido já bastante aceitável. Que estava maduro de ser jovem, já com uma certa já era formado, uma experiência política também já, e entre os camaradas que eram membros do Biro Político, ele foi escolhido. No dia 21 de setembro, José Eduardo dos Santos tomava posse como novo presidente da então República Popular de Angola. Tinha 37 anos e estava consciente do peso que tinha caído sobre os seus ombros. Submetendo uma decisão do Comitê Central do nosso partido, cumpro hoje o honroso dever de prestar sermão nesta cerimônia solene de investidura para assumir os cargos de Presidente do MPLA Partido do Trabalho, Presidente da República Popular de Angola e Comandante em Chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. Não foi fácil, mas que foi obrigada a ser necessária, como ele próprio na sua intervenção, quando tomou posse, ele disse. Não é uma substituição fácil, nem tampouco me parece uma substituição possível. É apenas uma substituição necessária. E saiu dali, no primeiro andar da sede do partido, já presidente do MPLA e da República. Eram tempos de muitas dificuldades. José Eduardo dos Santos herdara um país invadido pela África do Sul, com uma guerra civil que começava a se intensificar, uma grave crise econômica e social e muitas incertezas. O presidente José Eduardo Santos foi escolhido pelo partido para liderar o MPLA e, bom, embora jovem naquela altura, tinha experiência suficiente e abertura de espírito para poder realmente dirigir o MPLA. Tanto mais comprova-se agora que, graças ao espírito do presidente Eduardo Santos, a sua entrega total à causa angolana, ele conseguiu ultrapassar uma situação difícil que Angola conheceu durante anos, com a guerra, e, apesar disso, conseguiu levar os angolanos ao caminho da paz, o que tem permitido ao povo angolano dar passos seguros no caminho de desenvolvimento atualmente. O camarada presidente herdou o país numa situação extremamente difícil. Jovem, que tinha experiência como ministro, teve muitos cargos, mas como presidente da República, ele fez o seu próprio caminho, com dificuldades e às vezes com incompreensão de algumas pessoas. Estávamos simplesmente há 3 anos e meio de independência. As imposições coloniais ainda eram sentidas economicamente, não tínhamos nada e a própria guerra não permitiu produzirem as áreas econômicas que podiam sustentar a vida do povo angolano. Antes, pelo contrário, tudo partido, a partir das pontes, as estradas e tudo. Então, vivemos momentos muito difíceis. A falar com o presidente Eduardo Santos na altura, ele me dizia que, bom, temos uma carga muito forte, mas iremos resistir a todas as situações difíceis que nós vamos encontrar. Porque a solidariedade entre os nossos países era grande. Muito jovem e com um país inteiro nas suas mãos, José Eduardo dos Santos fixou como prioridades a defesa da soberania e da integridade territorial. José Eduardo, quando assume as funções de presidente, procurou, portanto, conduzir o país na base
da orientação do MPLA. José Eduardo dos Santos comandou e venceu a Batalha do Cuito-Cuanaval. Foi uma guerra que abriu caminho para a independência da Namíbia e da África do Sul. Como comandante em chefe das FAPLA, José Eduardo dos Santos foi ao teatro das operações para moralizar as tropas. A nossa direção de tropa era feita pelo comandante-chefe, camarada presidente, o ministro da Defesa, que era o Pedro Maria Tonha Pedalé, o chefe do Estado-Maior, que era o general Antônio França Andalo. Depois da região militar estava o comandante Ngueto, e atrás do comandante Ngueto estava eu. A determinação das nossas tropas, os comandantes, a coragem dos comandantes, principalmente, não é? Também as indicações mesmo do mando superior, não é? E aquilo motivava as nossas tropas. Angola será, por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. E a continuação da nossa luta está na Namíbia, na África do Sul e no Zimbábue. Então nós cumprimos com esta palavra na sábia direção do comandante em chefe, o senhor José Eduardo dos Santos, na condução dessas ações. Acontece que o José Eduardo Santos utiliza a diplomacia para conseguir chamar a atenção, chamar a razão o sul-africano à luz da resolução da ONU 435. Por um lado, a parte do Sul ficava libertada, a Namíbia também ficava independente, e por outro lado, a ANC poderia ter espaço de manifestação política no seu país. No dia 10 de maio de 1990, 3 meses após a sua libertação, Nelson Mandela veio a Luanda reconhecer o papel de José Eduardo dos Santos na sua libertação e para o fim do apartheid. É uma grande honra e prazer para mim e para a minha delegação de pisar o solo angolano. Sempre admirei a forma como ele traçava a estratégia que era importante para a Angola seguir, nesse caso para o governo de Angola, o MPLA, mas uma estratégia que deixava sempre portas abertas para o outro lado, deixava sempre portas abertas para a reconciliação nacional, ou seja, era uma estratégia negocial que não queria nunca encostar o adversário à parede e encurralá-lo, não, deixar-lhe campo para que se sentasse à mesa, para que se conversasse e para que se entendessem. No momento em que Angola ainda vivia numa economia planificada, o presidente José Eduardo dos Santos iniciou em 1988 um corajoso programa de reformas econômicas. O CEF, Programa de Saneamento Econômico e Financeiro, foi a primeira tentativa para sanear as finanças públicas e melhorar o desempenho da nossa economia. A escassez estava a chegar a um ponto quase de sufoco, escassez financeira. E também a escassez de outros níveis. Então surgiu a ideia da parte do Presidente da República, na altura já era o atual, portanto o engenheiro José Eduardo Santos, a ideia de começarmos já a refletir sobre o retorno a uma economia de mercado. Era preciso fazer uma abordagem muito séria para pôr a economia a funcionar mesmo em tempo de guerra. Porque ninguém sabia quando é que iria terminar a guerra, não é? Internamente e sabiamente, o presidente José Eduardo Santos convocou um conjunto de quadros. Éramos 22 na altura, se a memória não me atrasou, 20 a 22. Dos milhões que havia, entendeu-se que eram dos milhões que havia na época, para, em grupos de trabalho, começassem a estudar, a refletir sobre a transformação do nosso regime econômico. Regime econômico, não político, regime econômico. E foi assim que surgiu o CEF, Saneamento Econômico e Financeiro. Portanto, era mesmo necessário que a nossa economia fosse sujeita a um saneamento. Foi preciso encontrar, eu diria, os fazedores da opinião
dentro da estrutura partidária, governantes e debater a situação objetiva em que a economia angolana se encontrava, estagnada, sem novas perspectivas. Este processo demorou vários meses. Eu recordo-me que houve até uma fase caricata de uma reunião em que ela foi suspensa porque não se entendia a minha presença, e ela logo foi, depois de meia hora, foi ratificada por membros do Bureau Político, porque se queria mudança. Era a minha posição, sempre pragmática, dizer que o sistema de economia centralizada estava esgotado. E foi aí que se começou, com muita coragem, com dois passos à frente, uma retaguarda, se foi caminhando e fazendo, estruturando mentalmente a sociedade de que, na verdade, o melhor modelo era de economia de mercado. Num regime de partido único e de economia planificada, José Eduardo dos Santos foi corajoso em iniciar um ambicioso programa de reformas econômicas. Não foi bem compreendido, até mesmo por vários dirigentes do MPLA, que achavam um desvio da linha que era seguida pelo partido naquela altura. Portanto, não foi um processo fácil, como disse, teve retrocessos, porque não era fácil fazer a mudança, sobretudo de pensamento. Havia muita objeção à mudança. E foi preciso a capacidade do chefe de Estado de conseguir persuadir dentro do Bureau Político, mesmo a estrutura do Comitê Central, que era necessário mudar, e foi-se fazendo progressivamente, e posso dizer com firmeza. Firmeza do dirigente que entendeu que, na verdade, os nossos argumentos de razão eram válidos. Eu já tinha uma proximidade com o chefe de Estado, eu e as outras pessoas, e fomos levando as nossas vozes no sentido de que precisávamos de mudança. Entendeu, assim fez, dirigiu, o CEF saiu, e hoje temos um estágio mais desenvolvido. Inicialmente, Zé Eduardo começou a dar passos nesse sentido. Mas os acontecimentos no mundo e com a visão que ele tem, achou por bem que Angola não devesse continuar no caminho de economia planificada. Diria sim, para uma economia do mercado. E em 1989, José Eduardo dos Santos mostrou que estava preocupado em encontrar uma solução para o conflito armado em Angola. No dia 22 de junho de 1989, dos Santos foi a Badolite para aquela que seria conhecida como a primeira tentativa para o fim da guerra. Assinou sob mediação de Mobutu Sese Seko e de vários líderes africanos o acordo de Badolite com Jonas Savimbi da UNITA. Entretanto, Badolite fracassou porque a UNITA e Savimbi não cumpriram o que assinaram. Badolite fracassou, mas o presidente da República não desistiu de buscar a paz. No dia 24 de abril de 1990, aconteceu o primeiro encontro secreto entre delegações do governo de Angola e da UNITA, sob mediação de Portugal. 2 anos depois, no dia 31 de maio de 1991, a paz chegava finalmente a Angola. Bicesse mostrou que José Eduardo dos Santos era um diplomata experiente que buscava o melhor para Angola e para os angolanos. Sempre admirei a forma como ele traçava a estratégia que era importante para Angola seguir, nesse caso para o governo de Angola, o MPLA, mas uma estratégia que deixava sempre portas abertas para o outro lado, deixava sempre portas abertas para a reconciliação nacional, ou seja, era uma estratégia negocial que não queria nunca encostar o adversário à parede e encurralá-lo, não, deixar-lhe campo para que se sentasse à mesa, para que se conversasse e para que se entendessem. Na área também diplomática,
em que ele também tinha grandes conhecimentos e conseguiu também fazer um bom trabalho, inclusive nas negociações que nós fazíamos, nas quadripartidas, em BICES, etc. Nós sempre, quando estávamos atrapalhados em alguma questão, tínhamos que consultá-lo imediatamente, fazíamos logo uma consulta rápida e ele dava as orientações e dava a sua opinião, então nós continuávamos nos nossos trabalhos. Foi ele mesmo que achou que se devia acabar a guerra em conversações. Né? Foi assim, não foi pela derrota, pela vitória militar, mas sim que era preciso as duas partes conversar e acabar definitivamente com a guerra. Foi o que aconteceu. Realmente nisso deve-se a ele. A paz hoje levou-nos tempo, depois de BICES. Cuito Carnaval criou as condições para BICES. Né? Durante o Cuito Carnaval já havia conversações com a UNITA. Não é? O diálogo já havia. Não é? O país ainda arrastou-se muito tempo até o BICES. O BICES acreditou-nos, cansado do que nossas forças tinham, a ingenuidade que muitas das nossas pessoas, nossos camaradas, nossos soldados, nós não estávamos virados em outra coisa. Acreditamos em muita coisa, né? E essa acreditar trouxe-nos problemas graves pós-BICES, que quase íamos perdendo outra vez a nossa soberania. A paz de 1991 trouxe a esperança de um país melhor e abriu caminho para as primeiras eleições legislativas e presidenciais da história de Angola. Depois da festa que foi as eleições de 1992, o país voltou a ser assombrado pela guerra. Jonas Savimbi e a UNITA rejeitaram os resultados das eleições e reiniciaram a guerra civil. A UNITA não aceita os resultados. Não aceita os resultados porque tinha um plano alternativo. O plano A era uma vitória eleitoral, o plano B, uma vitória militar. Tendo perdido as eleições, aciona o plano B, com o apoio dos serviços secretos franceses, etc., e desencadeiam uma outra guerra. A guerra começou com os disparos aqui na polícia, aqui assim embaixo, né? Ali perto onde está a sede da Sonangol, né? E realmente nós tínhamos aquele rádio, eu liguei para o Salopé e disse, olha, a tua tropa está a atirar sobre a polícia, sobre não sei o quê. Aí tal, isso não pode ser, sempre negava, isso não pode ser, né? Porque as coisas começaram também de manhã quando ele fez um ataque à Rádio Nacional. Ele disse, a tropa atacou a Rádio Nacional. Eu disse, não senhor, não pode ser, a minha tropa estou a controlar. E eu até perguntava aos comandantes, disse, pá, mas viram bem? Sim, foram eles que dispararam. Passado tempo eles foram disparar sobre a Força Aérea, a Sentinela, mas embaixo estava o nosso grupo. Então quando eles iam passar, então, foram mortos. Né? E eu disse, olha, as tropas da UNITA foram disparar sobre a Força Aérea. E eu disse, não pode ser, olha, eles foram mortos. E ele ficou calado. Uma nuvem negra voltava a pairar sobre Angola. José Eduardo dos Santos não baixou os braços. O ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, testemunhou este período difícil da história de Angola. Era uma pessoa que gostava de refletir bastante profundamente sobre as coisas, tomava as cautelas necessárias e tinha razões bastantes para isso, porque estava rodeado de inimigos, particularmente os sul-africanos e os países ocidentais que naquela altura não viam com bons olhos Angola. E procurou criar soluções que levaram ao que nós vimos, apesar de que durou pouco tempo, mas uma reconciliação com a oposição, particularmente com a UNITA, que permitiu que houvesse eleições, a sua paciência na discussão dos acordos que foram alcançados com a UNITA, e depois desses acordos não terem resultado naquilo que se esperava depois das eleições, ele não cessou de procurar
as soluções. Iniciou-se então um longo período de negociações em Abidjan, Namibe e finalmente Lusaka, onde em novembro de 1994 o governo e a UNITA assinaram um novo acordo de paz. Quando se fala desse bem, desse patrimônio que é a paz, a figura de José Eduardo Santos deve estar lá como modelo. Todo patrimônio tem um modelo, um herói, para que as crianças, a partir de casa, percebam que a paz é um bem sublime. É que para essa paz existir, é preciso nós desenvolvermos o diálogo, aceitarmos as diferenças, cultivamos a cultura como espaço onde as nossas diferenças devem dialogar e vencer todas as diferenças que possam criar um tumulto, que possam criar um conflito. A paz de Lusaka durou apenas 4 anos. Mais uma vez, a UNITA tentou chegar ao poder pela via armada. José Eduardo dos Santos iniciou então aquilo que chamou fazer a guerra para fazer a paz. Espero que aqueles que começaram a guerra concluam que o seu projeto não tem qualquer viabilidade e que procurem, sem mais hesitações, os caminhos da paz e da democracia. Paz que chegou finalmente no dia 22 de fevereiro de 2002, quando as Forças Armadas abateram em combate Jonas Savimbi. A sua morte abriu as portas para a assinatura do Memorando de Luena, no dia 4 de abril de 2002. Aquele gesto, aos olhos dos angolanos e do mundo também, acho que foi um gesto bastante simbólico, muito importante, que também levou a muitos angolanos a acreditar na força destes acordos. Depois da morte de Jonas Savimbi, vimos que os esforços continuaram e culminou com esta participação de todos os partidos num regime multipartidário e com as eleições subsequentes. E estamos a ver esta convivência pacífica. E são esforços que são devidos a esse processo de reflexão, de consulta, de usar todos os meios necessários para encontrar um quadro de inclusividade na sociedade angolana. Poucos países que conheceram uma situação idêntica à situação que conheceu Angola. E o MPLA, liderado pelo presidente Eduardo Santos, soube, apesar de grandes dificuldades, controlar a situação e fazer com que Angola, embora a Angola tenha conseguido conquistar a paz, que não foi fácil. Não foi fácil. E, através do diálogo, conseguiu unir toda a família angolana. E se Angola hoje, nós estamos hoje, por exemplo, a realizar eleições multipartidárias, isso foi possível graças à ação do partido liderado pelo presidente Eduardo Santos, graças à abertura que sempre teve o presidente Eduardo Santos, pronto a dialogar com os angolanos, independentemente dos partidos políticos que pertencem a isso. Alcançada a paz, Dos Santos iniciou a reconstrução de Angola. Sem os apoios prometidos pela comunidade internacional, o líder angolano buscou na parceria estratégica com a China os apoios que necessitava para transformar Angola num canteiro de obras. O presidente Eduardo Santos também deve ser realmente admirado pela coragem que ele teve de levar a cabo um processo de reconstrução da Angola. Angola que estava destruída da maneira como estava. É um território muito grande e também foi em muitas grandes áreas também que foi destruída. E
hoje estamos a ver uma realidade diferente, pese embora os tempos atuais que perturbam as economias de vários países, incluindo Moçambique e outros países no mundo, mas Angola deu um salto quantitativo e qualitativo muito grande na sua economia. E eu espero que melhores dias ainda virão para voltar àquela velocidade que o presidente Eduardo dos Santos tinha imprimido à economia. Eu senti a concentração que ele tinha nesta reconstrução, que começou por construção dos quadros, né? Os quadros que estão a dirigir Angola num processo muito complexo. Eu penso que ele deixa uma base muito sólida para Angola continuar a prosperar. Rapidamente surgiram novas estradas e pontes, barragens de Lauca, Cambambe e outros. Novo aeroporto de Luanda, caminhos de ferro, centralidades, numa só palavra, nascia um novo país. Sua Excelência, Camarada Presidente, acompanhou de perto a cidade do Quilamba, não só a cidade do Quilamba, mas como os outros projetos habitacionais a nível nacional, não é? Na cidade do Quilamba fez ainda 2 visitas, isto em fase de obra, para acompanhar, sugeriu bastante e uma das coisas fundamentais que nós consideramos é a definição das áreas dos próprios apartamentos. O camarada Presidente sempre manifestou a sua preocupação que a habitação não deveria ser muito pequena. Do ponto de vista das infraestruturas, da habitação, dos equipamentos sociais diversos, no ramo da saúde, no ramo da educação, como estradas também a nível de todo o país. E aqui a destacar, não há dúvidas, uma visão estratégica bastante bem concebida. Em apenas 15 anos, José Eduardo dos Santos conseguiu transformar Angola de um país destruído para um país novo, a caminho do desenvolvimento. Veja-se que ele vai à busca dos caminhos de ferro de Benguela. É uma obra gigantesca já no início do século XX, ainda no tempo colonial, e que ele aposta nessa recuperação. E, portanto, começa já a pensar numa internacionalização, digamos assim, dessas infraestruturas, porque depois consegue ligar à RDC, à Zâmbia. E depois os portos. Os portos em que também há aqui uma aposta forte. O Porto de Luanda, por exemplo, o Porto do Lubito, sofreram intervenções muito profundas. E agora, em curso, o Porto de Cabinda. Transformado Angola num país novo, fora de portas, o presidente José Eduardo dos Santos fez de Angola um país respeitado. O papel que ele vem desempenhando para contribuir para a paz nos Grandes Lagos e mesmo para além da África Central, ele tem exercido uma ação muito benéfica no continente africano. Por isso, essa imagem que se consolidou ao longo dos anos no plano interno angolano, sobretudo depois do estabelecimento da paz em 2002, também teve reflexos importantes no continente africano. E, portanto, tem que, para além da governação interna de um país, também tem que ser um hábil diplomata e um hábil negociador internacional. E eu penso que o presidente José Eduardo dos Santos soube fazê-lo. Soube fazê-lo como? Soube fazê-lo nas diferentes fases do processo de negociação da paz. Não foi só o BICES, houve os acordos de Lusaka, houve outros acordos,
o presidente José Eduardo dos Santos sempre traçou uma linha de defesa dos interesses de Angola, e é assim que é o que deve fazer quem é o responsável pelos assuntos políticos internos e externos de um país. Em agosto de 2012, José Eduardo dos Santos foi eleito presidente da República. Pela primeira vez em democracia, o presidente tomou posse numa festa que juntou milhares de angolanos. Eu, José Eduardo dos Santos, ao tomar posse no cargo de Presidente da República, juro, por minha honra, desempenhar com toda a dedicação as funções de que sou investido. E no dia 11 de março de 2016, José Eduardo dos Santos apanhou o país de surpresa ao anunciar a sua retirada da vida política ativa. Eu tomei a decisão de deixar a atividade política ativa em 2018. Dos Santos tinha finalmente cumprido a sua missão. Algumas pessoas dizem que o presidente Eduardo dos Santos ficou muito tempo no poder. Eu olho e digo, mas muito tempo qual? Muito tempo. De todos esses anos de guerra, era um poder, era tempo de mudar o poder para outras pessoas antes de consolidar a paz e a reconstrução nacional. Temos que ver as razões de natureza conjuntural que nos levaram a esta situação. Não é? O país esteve em guerra há cerca de 40 anos, desde que começou, digamos assim, o processo de libertação nacional. Mas depois da independência, acho que foram 30 e tal anos, né, de guerra, em que o país ficou adiado. Portanto, não pode consolidar essas instituições do Estado, nem sequer pode tornar regular o funcionamento do processo de democratização. Não é? Por isso, muitas vezes as eleições tiveram que ser adiadas. Se tivéssemos retomado o processo regular de realização de eleições em 1992, depois das primeiras eleições, certamente eu já não estaria aqui. E eu acho que isso revela uma sabedoria política. O presidente José Eduardo dos Santos entendeu, por razões que são dele e que ele explicou, que não deveria continuar à frente dos destinos de Angola como chefe de Estado. E retirou-se no timing que ele próprio escolheu e que, pelos vistos, foi aceito por todos os angolanos que participaram nas eleições que deram origem a um novo ciclo político. Em dezembro de 2016, João Lourenço era anunciado como o sucessor de José Eduardo dos Santos. Agora surge uma nova figura. Uma nova figura que não é estranho para o partido e para a nação. O camarada João Lourenço é uma indicação certa e bastante inteligente. José Eduardo dos Santos sai da presidência da República, deixando um país estável, reconciliado e com as bases para o desenvolvimento lançado. É um gigante que sai com os próprios pés. Ele deixa realmente algo visível dos esforços que ele levou a cabo. Este gigante vai entrar para a história como um arquiteto da paz e, indiscutivelmente, como aquele que iniciou a construção de uma Angola nova. Pra gente é melhor viver em paz, deixa falar a voz do coração. Não é uma substituição fácil, nem tampouco me parece uma substituição possível. É apenas uma substituição necessária. Perdoar-nos onde o inimigo da arma. Hoje são nosso adversário político. Foi um dos grandes feitos de José Eduardo dos Santos.
Muito obrigado, camarada presidente José Eduardo Santos. Por tudo aquilo que fez Angola. Muito obrigado, camarada presidente. É um homem, a estatura de Angola e a estatura mesmo também africano. Conseguiu a estabilidade não só para Angola, até para os países vizinhos, para o Grande Lago. O papel que ele vem desempenhando para contribuir para a paz nos Grandes Lagos. Presidente, muito obrigado. Como gostaria de ser recordado na história? Como um bom patriota. Como um bom patriota. José Eduardo, melhor para Angola, futuro tranquilo para o nosso país. José Eduardo dos Santos, esperança de um povo feliz. Esperança de um povo feliz. Angola de todos os cantos, Angola de todas as emoções, Angola de todos os sonhos, Angola de todos os corações, Angola e José Eduardo, tempo de paz e união. José Eduardo e Angola, junto no só coração. Os camponeses, os combatentes que regem e regerão a vida nacional. Juro defender com todas as minhas forças a independência